Você quer fazer um orçamento simples, mas que funcione? Então nesse vídeo você vai aprender a fazer isso. Fica aí! Eu sou Marina da Guarda, instrutora de finanças para servidores públicos, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar que é muito fácil fazer um orçamento simples, fácil e que funcione. E não vai ser necessário que você tenha uma planilha sofisticada ou então utilize um aplicativo. Caso, se você preferir, você pode utilizar, mas se não, você pode utilizar aí mesmo o seu caderninho e vai funcionar. Então vamos lá. O primeiro passo que você vai fazer é lançar a sua renda líquida. Porque muitas vezes as pessoas, quando falam em lançar a sua renda, as pessoas lançam o valor, né, que é o valor cheio, ou seja, o valor sem os descontos. Mas, na verdade, o valor que você tem que considerar é o valor líquido, né, que é o valor que você realmente vai ter disponível para utilizar. Então, faça o lançamento, né, faça o levantamento de quanto é realmente o valor que você recebe líquido e lança na sua planilha. Se você tiver mais de uma renda, você pode lançar junto nesse primeiro momento. Logo depois, você vai lançar as suas despesas. E ao lançar as suas despesas, eu indico que você lance por categorias, né? Então, é habitação, transporte, saúde. Quando você faz esse lançamento por categorias, você vai conseguir identificar onde estão os seus maiores gastos. E até mesmo identificar se tem algum gasto onde que você pode reduzir ou até cortar, né, do seu orçamento. Então, faça esse levantamento. E muitas vezes a gente fica resistente a ter uma planilha porque muitas vezes a gente utiliza a planilha para simplesmente ficar anotando os gastos. Eu mesmo fiz isso por algum tempo e não fazia sentido. Apesar de eu insistir todos os meses, eu lançava ali os gastos, mas isso não fazia diferença na minha qualidade de vida, né, dentro do meu orçamento. E aí eu entendi que, na verdade, a planilha, ela serve para você, quando você alimenta uma planilha, é para você ter consciência de qual é o seu comportamento financeiro. E foi isso que aconteceu quando eu comecei a utilizar a planilha da forma adequada. Esse primeiro momento, caso você não tenha consciência da sua renda líquida e das suas despesas, você vai realizar então esse diagnóstico, que é exatamente isso, é você identificar quanto você ganha e quanto você gasta. E o resultado desse diagnóstico pode ser que você esteja ganhando mais do que você está gastando, ou então que você ganha e gasta tudo, ou então que a sua renda ela é maior do que o valor das suas despesas. Então você vai chegar em um desses pontos. Mesmo que você então não esteja acostumado, não saiba quais são esses valores, nesse primeiro momento essa planilha vai te mostrar isso. Então você já vai ter consciência de qual é o seu estado atual, né? E aí a partir daí você vai tomar as decisões que forem adequadas de acordo com cada situação dessa que você concluir que é o seu estado atual. Então vamos lá, o que a alimentação da planilha ela vai trazer para você? Como eu falei, vai te mostrar o seu comportamento financeiro. E comigo o que aconteceu? As minhas contas, todos os meses, tudo que eu recebia eu gastava. E eu não entendia, porque eu falava, esse mês era para sobrar um valor maior, o que está acontecendo? E no mês seguinte sempre falava, no mês seguinte vai acabar uma prestação, então uma parcela, né? Então eu vou conseguir ter um valor maior livre, só que nunca acontecia. E aí, por alguns meses eu comecei a alimentar a planilha, no terceiro mês eu identifiquei o que aconteceu. É porque é exatamente isso. Quando acabava uma parcela, eu já emendava outra, já fazia outra compra. E eu não fazia análise de que se aquele era o melhor momento para comprar, se eu precisava esperar um pouco mais, né? Então, eu simplesmente percebia que tinha um valor que ia sobrar naquele mês, já adquiria alguma coisa, ou fazia uma viagem, alguma coisa do tipo. Eu achava um meio ali de gastar aquele dinheiro. Então eu não estava gastando a mais, né, do que eu ganhava, mas nunca sobrava nada nunca economizava nada, nem sobrava nada para investir. O meu salário estava mensalmente comprometido com esses parcelamentos, com essas compras que eu fazia, sem realizar nenhum planejamento, sem realizar nenhuma análise. Então, quando eu fui alimentar a planilha, eu percebi que era isso que eu estava fazendo. Então a planilha você vai utilizar para alimentar ali e ter consciência de como você está lidando com as suas finanças e não simplesmente fazendo o controle dos seus gastos.
Foi essa percepção que me fez entender o que eu estava fazendo e mudar, né? E mudar isso, mudar essa maneira de lidar com as minhas finanças. Então, você vai alimentar com esse objetivo. E uma coisa muito interessante de você fazer você não alimenta simplesmente mensalmente. Você pode fazer uma projeção das suas despesas por um ano. E o que isso vai fazer? Isso vai te mostrar o quanto que a sua renda já está comprometida mensalmente. Como isso acontece? Você vai fazer da seguinte maneira. Quando você alimentar a sua planilha, você vai identificar quais são os gastos fixos. Esses gastos que se repetem mensalmente, independente de você fazer uma nova compra ou não, esses gastos, né, eles vão se repetir. Então você já lança em todos os meses. Pode ser que esses gastos tenham alguma alteração. Por exemplo, a sua conta de luz. Nesse mês veio um valor X, digamos que veio R$100. Então você lança os R$100 em todos os demais meses. Mas aí pode ser que no próximo mês, esse valor altere, ou para menos ou para mais. Você vai lá e faz a alteração de acordo com o valor real que veio. Mas é interessante que você lance em todos os meses, porque aí você vai ter uma noção de mesmo sem realizar nenhuma compra, aquele valor X já está comprometido do seu salário. Vai mudar algum valor ali, pouca coisa, mas você já tem uma noção de quanto já está comprometido. Então você vai fazer essa projeção tanto com as suas contas, as suas despesas fixas, quanto também com seus parcelamentos. Então, se você tem algo que está parcelado, quem sabe em 6 vezes, 10 vezes ou 12 vezes, lança essas parcelas em todos os meses, porque quando você vai olhar para a sua planilha, você vai verificar que no próximo mês, você está nesse mês, quando você olha para o mês seguinte, você já vai ter noção do quanto da sua renda já está comprometido. Isso traz uma consciência enorme para você e faz você se controlar quanto aos novos gastos que você vai realizar. Então é muito importante que você faça essa planilha, não alimentando somente mês a mês, mas faz essa projeção de tudo ali que você já sabe que vai se repetir, mesmo que precise fazer algumas pequenas alterações. Essa consciência, essa visão que você vai ter real ali do quanto está o seu orçamento, de quanto está comprometido, vai te ajudar a fazer o controle que for necessário. Se for reduzir, se for fazer alguns ajustes, você vai conseguir visualizar aí por meio dessa maneira de você alimentar a sua planilha. Então faça isso que você vai ver que vai fazer muita diferença no seu orçamento. Outro ponto muito importante é que você precisa fazer um acompanhamento frequente da sua planilha. Eu comecei a fazer o meu controle e aí eu fazia o controle mensalmente. Só que aí eu percebia que quando chegava, né, no início do mês, eu lançava tudo que precisava lançar, pagava as contas e pronto, deixava para no início do próximo mês olhar de novo. Quando eu chegava no início do mês seguinte, eu percebia que eu tinha gastado muito mais do que eu havia planejado. Só que eu não tinha consciência disso, eu achava que estava dentro do orçamento, eu utilizava ali durante o mês. E aí o que eu utilizei foi o seguinte, comecei a fazer um controle quinzenal. Então no início do mês eu alimento ali a minha planilha com os valores, né, que eu não sei, que ainda não foram projetados e ajusto também os que foram projetados. E aí, quando chega 15 dias depois daquela data, eu vou lá e avalio se o valor que eu realmente defini para cada área daquela, com transporte, com alimentação, com lazer, se está dentro ali do que eu planejei. Então, naquele momento eu tenho 15 dias ali para ajustar se for preciso. E num desses momentos eu percebi que faltavam 15 dias para o próximo mês e eu já tinha estourado meu valor de lazer. Eu já tinha utilizado o valor que eu havia determinado. Naquele mês, então, eu decidi que eu não gastaria mais com lazer, porque eu já tinha gastado tudo nos primeiros 15 dias. Isso me trouxe consciência de que eu não poderia gastar mais porque eu fiz esse controle no meio do mês. Só que se eu deixasse para fazer esse controle lá no final do mês, eu não saberia, acabaria gastando mais como tinha feito nos meses anteriores. Então, até você se acostumar com essa rotina, o ideal é que você faça o controle, quem sabe até semanalmente, porque aí você vai acompanhando a cada semana se os gastos que você planejou estão ali dentro do seu orçamento, e se for preciso você perceber que já gastou mais do que devia, você já dá uma segurada ali, já vê de onde que você vai remanejar esse dinheiro, então vai abrir mão de fazer alguma coisa, então vai reduzir algum gasto para que tudo fique aí dentro do seu orçamento, tá bom? Isso é muito
muito interessante esse acompanhamento. Não deixe para fazer simplesmente lá no final do mês, porque se você já gastou, você não tem mais o que fazer. E quando você faz esse acompanhamento semanal, você tem controle ainda sobre os gastos que você vai realizar. E aí é que está a diferença entre simplesmente anotar gastos e fazer o controle das suas finanças. Controle é o acompanhamento que você vai fazendo semanalmente ou quinzenalmente e vai chegar um momento que vai estar tudo tão organizado que você vai ver que uma vez por mês vai ser suficiente. Mas nesse primeiro momento, faça o acompanhamento de acordo com a sua necessidade. E aí eu já falei de outro ponto que é muito importante, que é você fazer o controle e os ajustes dos gastos. Quando você realiza o diagnóstico, logo lá no início, você vai ver quanto que você gasta por mês. Quando você identifica qual é o valor dos seus gastos fixos, você já pode definir então qual é o valor que você vai tirar mensalmente para economizar, quem sabe para criar sua reserva de segurança ou até mesmo para investir. Esse valor você define, você não espera chegar no final do mês, depois de todos os gastos, ele sobrar, você vai definir. Então, se você definiu, esse valor você não mexe. Imagine que você definiu que vai ser R$ 500 por mês para você economizar. Esse valor já está separado. Se, por exemplo, você identificar que vai faltar dinheiro, você então faça uns ajustes dentro ali dos seus gastos, mas não mexa com esse valor. Ele é prioridade, é o seu investimento, é como se fosse uma parcela já que você tem separado. Então, realize os ajustes ali em outros gastos, quem sabe em lazer, quem sabe em alimentação, lógico, não cortando a sua alimentação, mas quem sabe se você vai comer fora, faça a marmita por um período para você economizar. Então, encontre outras maneiras aí de você ajustar o seu orçamento sem mexer nesse valor que ficou definido que você vai economizar. E aí você vai ter que identificar também o que é importante para você. Muitas vezes, quando eu falo ali de como eu organizei a minha vida financeira, as pessoas têm dúvida me perguntam, na verdade, se eu precisei baixar o meu padrão de vida. E muitas vezes as pessoas têm esse conceito errôneo de que para você se organizar financeiramente, você precisa abrir mão do que você gosta de fazer, abrir mão do lazer, abrir mão de fazer compras, abrir mão de viajar. E isso não é verdade. Quando eu recebo essa pergunta, faço questão de esclarecer como foi o processo que eu realizei. E aí eu compartilho com você agora, que eu acredito que vai ser muito importante, vai fazer muita diferença também na sua vida. A primeira coisa que eu fiz foi fazer uma planilha, na verdade, listar todos os meus gastos. Então, eu listei tudo que eu gastava, um por um. E depois eu defini a prioridade, o quanto que aquilo ali era importante para mim, o que era mais importante. E aí, ao alimentar minha planilha, eu identifiquei que o meu gasto com lazer era muito alto. Então, eu saía diversas vezes na semana e por mês isso dava um valor muito alto, né? Então, eu vi que o meu orçamento, uma parte que estava muito comprometida era com essa área do lazer. E aí eu identifiquei isso e coloquei dentro das prioridades. Quando eu fui colocar dentro das prioridades, eu percebi que viajar para mim está muito acima do que ficar saindo com muita frequência. Essas saídas várias vezes na semana. Então eu verifiquei que ir para uma viagem, economizar para viajar, era muito mais importante para mim do que ter esse estilo de vida saindo várias vezes na semana. Quando eu identifiquei isso, foi muito mais fácil para mim eliminar esse gasto. Lógico que eu não eliminei totalmente. Eu deixei, né, eu saio algumas vezes, uma vez por semana, no final de semana. Sempre que tem aniversário dos amigos eu faço questão de ir, mas não daquela maneira como eu fazia, que era sair descontroladamente, como eu considero hoje, né? Então, isso para mim não era prioridade, mas eu estava gastando muito dinheiro com isso, porque sem ter consciência disso. Então, faça uma lista de todos os seus gastos, depois enumere o que é mais importante, porque aí você vai conseguir, de forma bem tranquila, abrir mão daquilo que não é importante para você, para priorizar o que é realmente importante. Então, você tem que saber o quanto você está disposto a pagar, né? Qual o preço que você vai pagar pelo que é importante para você. Quanto vale o que é importante para você? A minha viagem, no caso, vale muito, porque é algo que realmente me deixa muito feliz, é algo que eu tenho muito prazer em realizar, então qualquer outro gasto dificilmente vai valer mais a pena do que para eu abrir mão da minha viagem. Então faça uma análise aí para você do que é importante e aí você vai começar a realizar os gastos, se for começar a
Aí você vai começar a cortar os gastos desses gastos que você considera menos importante para você. E muitas vezes você nem vai sentir falta. Você fazia isso de uma forma tão sem ter consciência que você vai cortar e não vai te trazer sofrimento nenhum. Pelo menos para mim, eu fiz a redução, saio quando é realmente um momento importante, compartilhar ali com os amigos, mas isso não foi uma coisa que prejudicou a minha vida e eu fiz isso sem nenhum sofrimento. Faça esse levantamento aí que vai te ajudar bastante a economizar, a organizar a sua vida financeira sem causar esse sofrimento, porque um dos erros que as pessoas cometem é de quando começa a eliminar os gastos, começa eliminando pelas coisas que são importantes. E aí já sente muito isso, a família bem provável que sinta muito também, acaba não dando continuidade ao controle, à organização financeira, porque está cortando algo que é muito importante para todos ali da família e acaba que você não vai conseguir manter isso por longo tempo. Então faça essa análise, vai fazer muita diferença a forma como você vai lidar com as suas finanças. E você vai perceber que isso é possível a partir dessa planilha que você está alimentando. Você vai identificar. Outra coisa que a planilha vai trazer para você é consciência quanto ao valor que você pode gastar. Porque você vai olhar lá no mês seguinte, mesmo sem comprar nada, você já viu que uma boa parte da sua renda já está comprometida, tanto com as despesas fixas quanto com os parcelamentos. Isso vai fazer você pensar muitas vezes antes de realizar uma compra. Você vai primeiro analisar se aquilo realmente é importante, se precisa ser realmente naquele momento e se vale a pena comprometer, ou seja, engessar o seu orçamento de uma maneira tão grande, já que você já tem parcelas ali realizadas. Então isso vai trazer muita consciência e vai te ajudar a tomar melhores decisões. Outro fator muito importante que vai te ajudar a ter um orçamento controlado, né, um planejamento organizado, é você ter clareza das suas metas. Quais são as suas metas? O que você deseja alcançar com a sua organização do seu orçamento? Um dia eu assisti um vídeo e nele um educador financeiro falava assim que ele economizava 50% da renda dele, que esse era o ideal que a gente deveria alcançar. Naquele momento eu não conseguia economizar nenhum real. Só que aquilo me chamou a atenção. Eu falei, se tem alguém que consegue economizar 50% da sua renda, eu também posso tentar. Eu vou começar, né, a me organizar para que cada mês eu comece a economizar mensalmente 10% até chegar nesse nível de 50%. Naquele momento parecia ser a coisa mais absurda do mundo, né? Chegar a uma economia de 50% para alguém que estava gastando 100% do que recebia. Mas aí eu fiz, no primeiro mês, eu me organizei e consegui economizar 10%. E teve mês que eu não consegui, mantive ali o mesmo, né, a mesma porcentagem. E aí até chegou um momento onde eu consegui organizar a minha renda, onde eu estava economizando 40%. E aí eu percebi o quanto que realmente valia a pena você ter metas ousadas. Aquilo naquele momento parecia ser impossível para mim, mas eu consegui chegar nesse nível de economizar 40% do valor que eu recebia. E eu identifiquei o quanto que foi importante isso. E ter conseguido alcançar essa meta me trouxe clareza e ânimo para ter metas maiores ainda, né? Para ter metas que me desafiam mais ainda. Então, quando você tem clareza do que você quer, e pare de achar que só porque você não está conseguindo agora, você nunca vai conseguir. Não, pense em grande, pense em algo do jeito que você realmente deseja. E se tem pessoas que estão conseguindo fazer, você também vai conseguir. É só usar o método correto. E o meu objetivo aqui com esse vídeo é exatamente compartilhar com você coisas que foram muito importantes para mim, dicas que ao implementar numa simples planilha fizeram grande diferença na maneira como eu lido com o meu orçamento, na maneira como a minha vida financeira é atualmente, muito mais organizada, planejada, porque eu tive clareza, porque algumas ações que eu implementei fez todo sentido, me trouxe consciência da maneira como eu estava lidando e qual era a maneira correta de lidar com isso. Então, eu convido você para fazer essa reflexão, alimente a sua planilha, sempre fazendo uma análise do que está acontecendo na sua vida financeira, quais as alterações que você precisa realizar, priorize os seus gastos. Muitas vezes nós queremos comprar tudo ao mesmo tempo e sem priorizar. Então faça esse levantamento do que é prioridade para você e priorize o que é importante, tanto para você quanto para a sua família.
Se você é sozinho, que bom, você tem a sua responsabilidade, você sozinho vai fazer. Mas se você tem uma família, que bom também, né? Você tem uma família para poder compartilhar. E nesse momento da organização, traga a família para junto com você, porque é preciso que todos os membros dessa família tenham consciência do que está acontecendo, qual o processo que você vai precisar realizar naquele momento, se for preciso realizar alguns ajustes por algum período, todos têm que participar. E quando a gente fala em priorizar, quando você tem uma família, você precisa priorizar o que é importante para todos, não simplesmente o que é para você. Porque se você está priorizando só o que é importante para você, é bem provável que você não vai ter colaboração dos demais e também ficarão insatisfeitos, claro, né? Sendo que o que é importante para eles não está sendo priorizado. Então, reúna a família, conversem sobre isso, sobre os ajustes que precisam ser feitos, mas considerando o que é importante para cada um. E aí, depois disso, vocês vão lá e façam os ajustes naquilo que não for o que for menos importante, na verdade, para todos. E você vai ver que vai ter muito mais sucesso, né, em relação a essa sua organização financeira, a esses ajustes que você precisa realizar. Então, convoque a sua família, faça essa equipe trabalhar junto que vocês vão ter muito mais sucesso. Viu como é fácil? Agora é só colocar em prática as dicas que eu te dei. Aproveita e já deixa o seu curtir, compartilha esse vídeo com outras pessoas e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Eu te aguardo no próximo vídeo. Um forte abraço!